Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então, comentarista aqui, Crise Thornhill, Crise Democrática de Direito Constitucional Global, né, da Contracorrente. Então, muito obrigado, editora, vocês estão sempre acompanhando, porque o canal está crescendo, recebendo livros. Então, muito bem, o que vai acontecer? Eu não vou me antecipar muito aqui antes da introdução do canal, só vou falar um pouco da edição. Então, você pode observar aqui, ó, que é a página amarela, que brilha menos, muito bom. Todos da Contracorrente que recebeu até agora são um ótimo espaçamento. As notas ficam embaixo aqui da página, que eu acho que facilita a leitura, porque eu estou lendo aqui, as notas já tem que estar aqui. Não tem problema, né, a priori, ficar no final, mas normalmente eu gosto quando fica aqui, que eu acho que facilita a leitura. Ele fala, então, muito sobre democracia, o funcionamento. É um livro teórico, é fácil de ler, tem várias definições, tem a tese. Ele é muito recente, se eu não me engano, acho que é 2021. Ele fala algumas coisas de sociologia aqui no método. Ah, eu usei sociologia e tal. Eu não senti muita sociologia, para falar a verdade. Não digo que é uma crítica, mas ele falou, olha, eu estou utilizando aqui coisas de sociologia, eu achei pouco. Ou talvez, aí também tem essa outra discussão, tentar apresentar um mapeamento para você entender mais o livro. Ele é muito bem escrito, é fácil de ler, tem exemplos, uma coisa muito interessante, tem exemplos muito atuais. Então, por padrão de humanas, que a gente resgata muita coisa do passado, ele resgatou coisas relativamente bem recentes. Então, isso tem vantagens e desvantagens, não sei. Então, assim, para a área de humanas, é um livro ótimo, gostei muito. Se não for 5 estrelas, é perto. Então, de modo geral, é isso. É um ótimo livro, tem as informações. Então, eu vou apresentar aqui um mapeamento depois da introdução. Ou, se você já for aqui no link e já vê, não, é da minha área de pesquisa, eu quero ler. Enfim, e você ver a sinopse, você vai ter todas as informações, tem as discussões. Ele é bem didático, eu gostei da divisão dos capítulos. Então, mas basicamente é isso. Eu acho que faltou um pouco de sociologia, certo? Mas, no geral, é um livro muito bom. Sim, falou bastante de populismo, bastante definição de populismo e definição de democracia. E que eu estava concluindo que eu não coloquei, é que todas as características que eu mapeei é com o meu referencial de leituras, né, a minha experiência de leituras, e eu acho que talvez ele citou algumas outras, ou como é mais recente, ele está publicando talvez em outros lugares, outras revistas, os autores talvez estão utilizando um outro grupo de autores, ou escrevendo um pouco diferente, às vezes acontece. Tem as correntes, livros da década de 90, de 80, 2000, né? E o livro, que também é a pesquisa e tal, os artigos, tem essa ideia também, nessa ideia do mercado das ideias, de publicação. Então pode ser que também tenha essa situação. E aí o que eu vi como crítica, na verdade, não é simplesmente o momento mais atual de publicação. Então depois da introdução do canal, eu vou tentar desenvolver todos esses tópicos em mais detalhes. Então, como sempre, eu pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com seus links. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então, quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, feito nossos comentários, eu já antecipei vários tópicos para vocês, então eu vou tentar desenvolver um pouco mais as conclusões que o autor traz, as definições. Então, por exemplo, vamos aqui por sumário. Ele fala aqui, sujeitos democráticos do processo social. Então aqui tem um pouco de história, o funcionamento de como surgiu cada item, como surgiu a democracia, como o populismo estraga, como que o povo participa, se o povo participa ou não. Ele cita vários povos, não exatamente povos assim, mas países com seus formações políticas, de como surgiu as leis e tudo mais. Que mais aqui? No 2, democracia e militarização, democracia e direito global. Então aqui eu vou citar algumas páginas. Me deu a impressão que ele fala algumas coisas aqui também, eu vou ver se eu cito essas páginas, que ele diz que tem vantagem e desvantagem de ter o direito global. Como assim? Leis que funcionam para todos os países. Mas o que eu tenho inicialmente digamos assim, de conteúdo, livros de política, livros de direito, tem vantagem e desvantagem. Então eu vou tentar apresentar alguns outros caminhos que eu vi com a leitura aqui. Vou escolher algumas páginas. Ele tem uma estratégia interessante, que tem o capítulo, e no final do capítulo uma breve conclusão. Tem bastante palavras de definição, como eu falei. Que mais aqui? Sim, no começo do livro, ele tem uma velocidade diferente. Então no começo eu estava gostando um pouco menos.
Aí quando foi avançando eu gostei mais, né? Valeu a pena eu continuar, ler umas 50 páginas. Então melhorou a velocidade, ele embalou assim na explicação e tal, mudou um pouco a velocidade. Falei, ok, ótimo, muito bom isso aí também. Sim, fiz uma pausa, peguei o livro aqui, ó. O Constituições Revolucionárias, lembrando que no card, na descrição, tem a playlist da editora e tal. Este aqui também, o Constituições Revolucionárias, gostei muito da leitura. É na mesma vibe que este aqui, numa coisa mais macro, assim, pensando assim, em construção de texto. Não é o mesmo tema, fica o convite para olhar a resenha, mas a ideia, assim, de como o autor pode apresentar as ideias, discutir. Aqui também tem muitos exemplos da história, esse aqui é muito completo. Não é só porque é longo, ele tem uma velocidade muito interessante, realmente ele escreve muito bem, tem um domínio, então isso aqui me chamou a atenção nesse sentido, como apresenta as ideias. Então, eu acho que aqui, como esse livro, eu acho que algumas páginas aqui pode ser interessante de você ler e você comentar com as pessoas, olha, tal coisa, nesse sentido mais só prazer da leitura. Mas eu acho que provavelmente quem vai ler isso aqui é só quem está estudando mesmo, certo? Diferente de o do ano lá, tá aqui, ó. Diferente deste aqui, ó, que também vou colocar os que a gente tem aqui no catálogo, né? Que a gente recebeu da editora já. Diferente desse aqui, que critério de diversão você pode ler, que é uma biografia do Hannah Arendt, já tem a resenha. Diferente desse outro aqui, ó, Manual de Educação Jurídica Antirracista, que a velocidade é diferente, que já dá para você ler critério. Ah, quero só ler para diversão, gosto do tópico, quero trocar ideia com as pessoas, fazer publicações. Esses dois aqui você vai conseguir com mais facilidade do que este aqui, né, o Crise Democrática. Muito bem, como acho que eu já falei então da velocidade, que foi bem legal a leitura, que ele foi melhorando, e como eu falei que ele não tem muito de sociologia e ele comenta que ele quer utilizar a sociologia, eu acho que eu vou citar as páginas, como sempre, não sei quantos vão ficar no final, mas de modo geral vale a pena a leitura, dá para você aprender bastante, dá para você utilizar. Ele tem uma tese aqui, ele apresenta um funcionamento sobre democracia e tal. Eu não sei, eu não usaria ele como referencial teórico. Eu iria citar, dá para aprender bastante. Como assim, ser um dos 3, 4 livros que você vai citar mais na sua tese, enfim, na sua pesquisa, artigo. Mas eu acho que o jeito que ele construiu aqui ficaria difícil de você utilizar como referencial teórico. Teria que ser um complemento, talvez os autores que ele cita aqui. Diferente desse, que ele já criou um método, ele citou aqui, acho que são 3 características, que fica mais fácil. Ó, eu estou utilizando as 3 características para analisar esse meu objeto aqui, esse país, essa situação. Neste outro fica mais claro, aqui fica um pouco menos. Não preciso de crítica, é que eu não vou conseguir desenvolver, assim, fazer uma aula, apresentar muito mais livros, mas assim, se você tiver gostado desse tema, for a área que você quer ler e estudar, você vai ler com facilidade, tem muita coisa interessante aqui. Mas vamos lá. Então, ó, objetivo geral aqui na página 11. Este livro é uma tentativa de compreender o enfraquecimento da democracia que atualmente se observa em diferentes sociedades. Em particular nas sociedades afetadas pela recente ascensão de movimentos e partidos populistas. É um esforço construído sobre amplos fundamentos sociológicos. Muito bem, aqui ó, construído sobre amplos fundamentos sociológicos. Tem sociologia, mas acho que o que eu li de manuais de sociologia e alguns outros autores, ele construiu um pouco diferente. Então eu fiquei na dúvida, certo? Mas aí também é uma situação normal na área de humanas, que você trabalha com o referencial que você tem. Ainda mais eu que tento fazer um mapeamento, entender os dois lados, né? Apresentar bastante coisa para vocês. Enfim, a gente avança um pouco mais devagar, a gente tem essa vantagem de ter um olhar mais amplo, mas tem uma desvantagem que avança um pouco mais devagar. Mas enfim, continuando. Para compreender por que a democracia constitucional... como que virou constituições, você complementa aqui. Nossa, até pensei nisso agora, é verdade. Aqui tem a história de como funcionou vários países locais, daria para você trabalhar em conjunto aqui com facilidade. Parece ter se tornado instável, mesmo ter entrado em risco justamente no momento de sua maior difusão, ao aproximar-se do Estado de norma jurídica global. Exatamente. Porque quase todos os países têm essa ideia de democracia, mas não é todos que funcionam. E aí, eu não senti muito uma coisa esquerda e direita. Tem alguns parágrafos que sim, mas o corpo do texto não. Mas alguns exemplos, o exemplo, né? Tal país falou tal coisa. Aí você, digamos, é de outra ideologia. Aí você fala, poxa, o jeito que ele construiu aqui, será que ele é a favor e contra a ideologia? Não sei. Porque normalmente tem alguns autores que marcam mais a posição, então fica mais fácil. Aqui é um pouco menos. Aparece mais a situação na conclusão. E tem algumas pessoas que não gostam dessa ideia de globalização, todas as coisas funcionando. Então, talvez aqui, nesse outro momento, aí sim eu seria aplicar a sua ideologia ou seus referenciais históricos na sua conclusão. Mas na leitura, né, corrente assim, do livro, é pouco. Ele está realmente discutindo fatos, argumentos. Olha, então aqui a democracia funcionou assim, veio de tal lugar e tal. Falando, ok, perfeito. Eu comento bastante essa ideia,
porque ainda está, né, numa intensidade muito grande dessa ideia de política, então muitas pessoas querem saber se tem isso ou não e a intensidade. Muito bem, então o que o livro propõe? Então, o livro propõe um modelo teórico geral para explicar esse amplo processo de desestabilização democrática. Tá. Eu achei, né, normalmente aqui, após a leitura, lembrando também que foi só uma leitura inicial, então um primeiro mapeamento, isso também corre o risco de faltar algumas informações, né, num segundo momento de aplicar. Eu achei que dá para funcionar, mas não sei se tem essa ideia de sociologia assim tão claro. Por exemplo, aqui pode ser que você não goste ou não concorde, mas na primeira leitura eu senti muito mais confiante de falar, nossa, é só pegar e aplicar, do que aqui, certo? Diferente desse outro aqui, que foi um manual, né? São vários tópicos e dão um direcionamento de tópico, e cada capítulo é um tópico para você desenvolver. Então eles se complementam e tem essas características, nessas... Nem digo vantagem e desvantagem, né? É a maneira que os autores escreveram, são propostos um pouco diferentes. Próxima página, 18. Ó. Este livro tem o objetivo de propor um modelo sociológico abrangente para analisar o populismo. O populismo tem muitos parágrafos muito interessantes. Aí esse populismo, ele trouxe, aí, por isso a explicação que eu já tratei aqui, que é das referências. Eu li populismo de livros de história. E é mais ou menos perto do que ele colocou aqui. Ele trouxe outras coisas. Então, pode ser um complemento, enfim. Eu tava, na minha lembrança do que eu li, né, principalmente na faculdade, foi a construção de analisar esse objeto populismo um pouco diferente, mas até aí tudo bem. Abrangente para analisar o populismo, de especificar as causas sociais profundas que criam oportunidades de legitimação para movimentos populistas na sociedade contemporânea. Beleza, então ele explicou o que é o funcionamento e citou vários exemplos em vários países. Até aí, tranquilo, muito bom, por isso que eu marquei a página aqui. Muito bem, olha, continuando na 24 e 25, são 2 parágrafos muito longos, mas só o comecinho deles já dá para ilustrar aqui o que eu estou tentando apresentar para vocês. Este livro aborda o populismo através da análise das antinomias presentes na democracia e por meio de uma investigação sobre a própria democracia. Busca explicar as razões para o espraiamento do populismo. Tudo bem. Tem populismo porque ele ficou maior ou menor. Tudo bem. E aí ele continua outra página. Com base nisso, este livro trata de explicar o populismo por meio de uma análise sociológica global da articulação entre as normas fundamentais do direito constitucional nacional e das normas fundamentais do direito constitucional global. Beleza. Então aqui, na minha primeira leitura, eu não consegui entender com grande intensidade o que é que coisa de sociologia que ele colocou aqui. Então tudo que eu li, minhas outras referências, eu falei, não entendi, será que ele está falando assim, tá, é sociologia porque a sociedade, a participação da população participa, faz os itens, né? Faz a democracia, mas será que é só nesse conceito? Então não ficou tão claro. Todo o resto ficou bem claro. As definições de populismo, democracia, o direito, que foi justamente as páginas, essa ideia do global, né? Que eu acho que conversa com outras coisas que eu li, de outras editoras também que a gente recebeu, que tem outras visões ideológicas, então a gente vai trazendo aqui no canal tudo isso para você ter um mapeamento, tanto para você conhecer ou para você ter esse mapeamento para você estudar. São as páginas que eu vou citar agora que eu acho que marcam melhor essa ideia do autor. Então eu vou para essas outras páginas, mas é isso. Não digo que não tenha sociologia, mas não ficou com tanta quantidade como os outros tópicos, e foi justamente o que o autor disse que ele ia amarrar usando sociologia. Então, eu, como sempre, também o que a gente aprendeu com o Vida Intelectual do Sertilanges, que a gente tem resenha aqui no canal também, você tem que ler o autor acreditando nele 100% na primeira leitura, ou na primeira, segunda, terceira, que nem como ler livros do Morten Adler, para você absorver o máximo possível. Aí no segundo momento que você fez a leitura, analisou, viu que realmente, com a primeira leitura, eu quero ler de novo, que eu quero absorver mais, que vale a pena porque eu quero saber esse assunto, ou porque é da minha pesquisa. E se você já lê logo a priori, sendo contra o autor, você perde muito de você entender o que ele quer, absorver as informações. Muito bem, então foi feito essas estratégias e sempre a postura que eu tento trazer aqui. Ler, tentar exatamente entender o que o autor está trazendo e apresentar aqui para vocês. Então, muito bem, então as páginas, 180, 281, 285, 286, 300, 304, 311 e tem uma conclusão no final, um capítulo de conclusão na 329. Então são mais ou menos essas páginas que eu vou desenvolver com vocês. O capítulo 4 aqui na 289,
é um capítulo mais curto e ele traz alguns tópicos. Cada tópico é um conceito. Olha, eu estou explicando esse conceito. Mas aí não é de sociologia, é populismo. Por isso que eu digo que faltou, nessa primeira leitura, a ideia de sociologia. Mas vamos ver aqui. Muito bem, consegui aqui uma citação boa. Então, por exemplo, aqui na 181, começa aqui o parágrafo da 180, vai até a 181, ele está discutindo, e aí converso com o direito global das outras páginas. Vamos lá. A soberania e a legitimidade dos estados dependiam de sua capacidade para garantir que os cidadãos não tivessem poderes militares suficientes para desestabilizar o próprio estado. Beleza. Então, na primeira leitura que eu fiz, né, nessa primeira tentativa, eu olhei e falei, acho que está inserido nessa discussão, pelos meus conhecimentos iniciais. O Estado tem coisa boa, mas se eu der muita poder para o cidadão que participa, faz democracia, ele pode votar ou mudar coisas. E aí talvez o establishment político não queira isso. Ou faz parte esse jogo de poder e tal. Então eu não sei, eu não fiz um mapeamento de todas as coisas, porque eu falei assim, eu posso pegar o pessoal, digamos, direita, ele quer, ou não é nem direita, do anarcapitalismo, que é menos Estado. Aí aqui ele fala, ó, não posso dar muito poder ao cidadão, porque daí o Estado... E aí o cara do anarcapitalismo vai falar, poxa, o Estado é ruim, né? A priori tem várias desvantagens, muitas coisas econômicas, não vou listar aqui. E aqui, então será que o autor aqui, né, do livro, ele é a favor e contra ou está listando uma situação que existe? Isso aconteceu muito. Ele citou uma situação que existe, né, um fato, e aí com esse fato aqui eu falei, ué, eu posso colocar aqui 3, porque no próximo um parágrafo antes e depois, não tem uma demarcação, né, aconteceu isso algumas vezes, muito intensa, de qual linha de teoria que o autor quer. Ou talvez esteja lá no começo. Então eu olhei o parágrafo e falei, esse aqui é um fato. Eu posso colocar aqui 3. Mas nesse parágrafo que eu grifei, que eu senti que é uma conclusão, não tem aqui a ideologia ou o referencial teórico que o autor usou. Logo aqui nesse parágrafo, perto dele, eu fiquei na dúvida. Por isso que eu falei no começo que eu não senti muito essa ideia de ideologias. Porque eu marquei aqui e aí eu coloquei do lado 3, 4 possibilidades. Então, ou eu pulei alguma informação, ou o autor, ele demarca a sua parte política, talvez em entrevistas, em algum outro momento. Também acontece muito isso. Não muito, mas sim, é relativamente comum. Às vezes no livro não tem tanto. Então, voltando, às vezes o livro não tem, mas o autor demarca essa parte ideológica dele em outras posturas, na postura de participação política, de agendas, participação, evento. Eu acho que eu consegui ilustrar aqui o que eu senti, né, eu fiz um mapeamento, consegui demonstrar o que eu senti em vários parágrafos aqui, a partir deste aqui. Vamos ver alguns outros parágrafos, para você ter mais dados. Sim, mais um comentário da velocidade do livro. A maior parte do livro é um livro normal de humanas, digamos assim. Então, se você já está pesquisando ler livros de humanas, está escrito aqui. Então, ele vai escrevendo muito bem, ó, a definição, aí então esse país, funcionou isso, então a história desse país, desse partido, tal coisa de política, tal coisa de economia, então ele vai listando, aí você vai grifando, isso aqui é muito foco da minha pesquisa, aí você grifa mais, isso aqui é um pouco menos, isso aqui é de contexto. Eu tenho aqui também a playlist de como estudar, que está no card na descrição, do como estudar, que eu tenho lá 2 ou 3 vídeos de como que eu faço marcações no livro, né, como eu grifo e tal, pode te ajudar também, então fica um convite para você conhecer também, como se diz, mais essa playlist aqui no canal. Ó, então... aqui na 281, o título, conclusão, democracia e hiperdiferenciação do direito. Então, ele tenta resumir o que está aqui, obviamente, né, no capítulo 3, e aí ele traz um pouco mais de história e fala, olha, veio o Estado, então o Estado deu direitos, as pessoas participaram e aumentou o Estado. Aí o Estado deu mais direitos e as pessoas participaram, mas também não pode participar muito. Mas também as pessoas, né, o cidadão, ele participa do exército. Mas eu posso obrigar ele a participar do exército, mas o outro país pode me atacar também. Então eu tenho que convencer a pessoa, então tem o nacionalismo. Ele começou a citar algumas coisas, e aí eu fui lembrando de mais autores, né, de mais alguns caminhos, falei, nossa, eu também posso utilizar o livro, mas como toda pesquisa eu tenho que fazer, definir o meu corpus, o meu objetivo, o meu objeto de estudo, eu não posso abrir demais, senão perde a proposta. Então, foi isso, eu vi que algumas conclusões, complementando o que eu acabei de comentar, de exemplificar, algumas conclusões me vê uma abertura de mais caminhos que eu seria de uma nova leitura para fechar exatamente o que eu quero escrever e o que eu quero defender na minha tese, se for um artigo. Vamos ver se esses dois aqui, ó,
286 dá para eu apresentar para vocês, vamos lá. Assim, os países democráticos foram capazes de garantir que os sujeitos coletivos, incorporados através da concessão de direitos políticos em massa, fossem integrados de uma forma que reduzisse sua propensão para a mobilização generalizada. Como resultado, eles puderam se relacionar com os seus cidadãos sem perder a sua soberania. Perfeito. Aí aqui foi o que eu tentei ilustrar nos outros comentários anteriores, né? Sim, vou colocar só o começo, acho que já ilustra porque tá falando, olha, usar o global parece ser muito bom. Me deu essa impressão nos parágrafos que eu grifei. Essa ideia da globalização, todo mundo utilizar leis, no sentido, me deu essa impressão, de uma lei só para quase todos os países. E eu sei que tem vários autores por áreas diferentes, política, direito, economia, não pode ser não é um plano muito bom, ou vai ter desvantagens. Eu poderia resgatar aqui, mas vamos lá. Na mesma página, 286. A partir desta análise, é possível extrair um modelo geral de direito constitucional global, capaz de sustentar a democracia. É razoável propor que a democracia nacional tenha a maior probabilidade de sobreviver se, de modo geral, for inserida em um sistema constitucional global. Então, olha, a democracia tem algumas vantagens e desvantagens, alguns itens que fazem ela se formar e funcionar, que eu apresentei, e se for global, seria mais interessante. Aí eu falei, ué, isso aqui eu rapidamente poderia pegar alguns livros que a gente já tem aqui no canal também, mas não necessariamente de direito, mas áreas correlatas, que vamos lá, olha, acho que tem desvantagens. Aí você fica, vou colocar alguns aqui na descrição, se não lembrar, você dá uma olhada no canal, que com facilidade você acha também. Muito bem, acho que consegui apresentar, espero que a minha explicação tenha ficado claro, a parte mais de sentimento, o que eu consegui mapear e antecipar para você na minha experiência de leitura. Posso comentar mais coisas aí na descrição, nos comentários, se você tiver alguma dúvida, se você for utilizar para fazer uma pesquisa, posso tentar antecipar, aí eu olho um pouco mais no livro, a gente conversa e tal. Enfim, não vou me alongar muito mais, porque já está muito longo, espero que os exemplos tenham sido suficientes para você entender a proposta do livro, as vantagens e desvantagens, como ele está inserido na possíveis mapeamentos, discussões teóricas que ele quer apresentar. Então, chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.